Gênesis 19 continua a narrativa iniciada em Gênesis 18, que fala da ocasião em que Abraão recebeu 3 viajantes em sua casa. Um dos visitantes ficou dialogando com Abraão, em nome do Eterno, enquanto outros 2 foram para livrar Ló da destruição de Sodoma. Esses visitantes eram anjos, como podemos captar no verso 1 de Gênesis 19. Os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e encontraram Ló assentado na porta da cidade. Isso significa que Ló ocupava uma posição proeminente ali. Nos tempos antigos, os assuntos jurídicos eram tratados pelos anciãos da comunidade nos portões da cidade. Deuteronômio 21, versos 18 ao 21. Amós 5, verso 15 etc. Gênesis 19 diz que quando Ló viu os 2 homens chegando à cidade, rapidamente demonstrou grande hospitalidade. Não está claro quando Ló percebeu que esses 2 homens na verdade eram anjos. O que se sabe é que por causa deles, Ló estava preparado para correr riscos contra os habitantes de sua cidade, além de que ele cometeu um ato deplorável de oferecer suas filhas virgens no lugar dos anjos, quando os perversos habitantes de Sodoma queriam conhecê-los. Essa palavra aqui em hebraico alude à relação sexual. Em qualquer caso, a cultura da época solicitava que os bons cidadãos mostrassem grande hospitalidade aos viajantes. Ló fez isso, curvando-se diante deles para recebê-los em Sodoma. Diferente dos habitantes de Sodoma, Ló era hospitaleiro. Um dos grandes pecados de Sodoma era justamente a falta de hospitalidade, além de praticarem abominações. Ezequiel 16, versos 48 e 49. As ações de Ló em favor desses visitantes refletem essa visão cultural de cuidado com os visitantes, e provavelmente ele tinha ciência de quem eram os visitantes, pelo fato de querer entregar até as filhas, no lugar deles, como falado anteriormente. Assim como fizeram com Abraão, os anjos do Eterno também se alimentaram da comida providenciada por Ló. Os anjos são seres incorpóreos, mas em alguns casos específicos apareciam, ou ainda aparecem, em forma humana. Eles foram capazes até mesmo de se alimentarem, e foi-lhes sugerido que lavassem os pés. Gênesis 19, versos 2 e 3. Ló seguia a mesma hospitalidade do seu íntegro tio Abraão. O comportamento hospitaleiro de Ló contrasta com o comportamento do restante dos habitantes de Sodoma. A Torá diz que naquela mesma noite os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló ordenando que os 2 viajantes saíssem para que pudessem abusar deles. Inclusive, o Eterno, por meio do escritor da Torá, Moisés, teve o cuidado de informar que não houve exceção. Naquele comportamento totalmente depravado estiveram envolvidos desde os moços até os velhos, sim, gente de todas as idades. Não se sabe se os futuros genros de Ló estariam envolvidos nessa abominação, pelo fato de Ló ter chamado eles posteriormente para sair da cidade, depois dos anjos terem dado a notícia da iminente destruição de Sodoma. A continuidade da narrativa ainda revela que Ló tentou acalmar os ânimos daquelas pessoas. Ló chegou a arriscar a segurança de sua própria família para proteger os anjos que estavam ali. Ele até ofereceu aos homens da cidade suas 2 filhas virgens, mas eles não quiseram. Fica claro pela deplorável oferta de Ló que suas 2 filhas virgens foi uma alternativa para satisfazer os desejos carnais daqueles homens perversos de Sodoma.
De certa forma, essa proposta de Ló mostra sua perturbação naquela cidade. Os habitantes ficaram tão enfurecidos, ainda mais por Ló ser estrangeiro e estar indo contra as ações deles, que quiseram arrombar a porta. Então os 2 anjos do Eterno feriram aqueles homens com cegueira. Após ferir os homens de Sodoma com cegueira, os anjos procuraram tirar Ló da cidade. Os anjos informaram então a Ló que o clamor contra os habitantes de Sodoma tornara-se alto perante o Eterno e que eles eram mensageiros do julgamento divino. Os anjos apontaram uma saída para Ló e sua família. Simplesmente não havia na cidade o número suficiente de pessoas justas para que ela pudesse ser poupada. Gênesis 13, verso 13. Gênesis 18, versos 24 ao 33. Ló não tinha filhos homens até aquele momento. Se ele tivesse algum, eles estariam em casa com ele, ou ele teria falado com seus filhos também, assim como saiu e falou com seus prometidos genros. Ló avisou seus prospectivos genros, os quais evidentemente pretendiam tomar por esposas as filhas dele, mas ainda não o haviam feito. Todavia, seus prospectivos genros não acreditaram nas palavras dele. Gênesis 19, versos 12 ao 14. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar a Ló, para que ele se limitasse aos membros que ele tinha em casa, pois o infortúnio que se aproximava poderia atingi-lo. Ló foi dominado pelo medo e não teve forças para fugir sozinho. Ló ainda estava hesitante, pensativo em deixar sua riqueza para trás na cidade. Os anjos, portanto, atrasaram-se até o amanhecer, momento em que não lhe deram tempo de salvar nada além de sua própria vida, sua esposa e filhas, e as roupas que vestia, embora, inicialmente, lhe tivessem perguntado o que mais ele possuía na cidade, o que implica que estes também seriam salvos. Compare o versículo 12. Ló ficou imobilizado de medo, e os anjos tiveram que ajudá-lo a se mover. Mesmo que Ló teria sido originalmente poupado no seu mérito, ele teria sido morto por demorar, se Deus não tivesse tido misericórdia dele. Os anjos alertaram que Ló deveria fugir com sua família sem olhar para trás. Por causa da aflição de seus prospectivos genros que estavam na cidade. E mais, porque quem olha para trás atrasa o passo. Eles deveriam seguir para o monte sem parar no meio do caminho. Ló temia não conseguir encontrar refúgio nas montanhas a tempo. Ló já era homem muito velho. Gênesis 19, verso 31.
Atendendo o pedido de Ló, os anjos, em nome do Eterno, permitiram-lhe fugir para a cidade vizinha de Tissoar. A maioria dos estudiosos da Bíblia diz que tal cidade já estava condenada à destruição também, mas que a pedido de Ló, supostamente Deus a poupou, para que Ló pudesse sobreviver. Mas não concordo com essa interpretação. Primeiro, não há referência bíblica que Tissoar já estava condenada à destruição. Nos escritos posteriores vindos da Torá acerca da destruição de Sodoma, Gomorra e outras cidades, não cita Tissoar em nenhum deles. E outra, Abraão intercedeu por Sodoma e Deus disse que se tivessem ao menos 10 justos lá, tal local não seria destruído. Mas não foi o caso, a cidade foi destruída. Deus negou a intercessão de Abraão de poupar aquela cidade, mas aceitou um suposto apelo de Ló de poupar Tissoar. Ló, na verdade, nem se preocupava com a situação de Tissoar, mas sim em conseguir fugir da calamidade. Como creio num Deus justo, não creio que seja este o caso da interpretação correta dos versos 20 e 21, onde é falado: olha, aquela cidade está perto o suficiente para onde fugir. É um lugar tão pequeno. Deixe-me fugir para lá, é um lugar tão pequeno, e que minha vida seja salva. Ele respondeu: muito bem, também lhe concederei este favor e não aniquilarei a cidade de que falou. É dito pelo anjo, em nome do Eterno, que não seria aniquilada tal cidade, não pelo fato dela ser poupada, mas foi falado isto para acalmar Ló, que estava desesperado na fuga. Também não há nada explícito de Ló pedindo para não destruir Tissoar. A planície, ou distrito do Jordão, seu limite era até Tissoar, Gênesis 13, verso 10. Nos versos 21 e 22 de Gênesis 19, é estranho o anjo atribuir a si mesmo o julgamento sobre as cidades. Já no verso 24 diz que foi Deus que foi o responsável pelo julgamento. Isso é explicado pelo fato desses anjos também estarem falando e agindo em nome de Deus, como é o propósito deles, são mensageiros, malar, no hebraico. Assim conseguimos captar que os anjos estavam passando a mensagem de Deus para Ló. No verso 22, Deus diz por meio do anjo: não posso fazer nada até que você chegue lá. Isso responde à pergunta de Abraão: o juiz de toda a terra não fará o que é certo? Gênesis 18, verso 25. Deus, por sua própria justiça e honra, não poderia trazer esse julgamento sobre Sodoma até que os poucos justos fossem resgatados. A cidade foi chamada de Tissoar, lugar pequeno, em alusão a uma referência de Ló no verso 20. Por favor, aquela cidade fica perto, e eu posso fugir para lá, é só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno. Para que minha vida seja salva. Depois do nascer do sol, assim que Ló entrou na pequena cidade de Tissoar, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra e outras cidades. Deuteronômio 29, verso 23. Já foram feitas muitas tentativas para tentar explicar de forma natural o que teria acontecido com aquelas cidades. O enxofre citado no texto bíblico refere-se a uma substância inflamável. Os estudiosos sugerem que talvez tenha ocorrido uma erupção vulcânica acompanhada de terremoto e tempestade elétrica. De fato, naquela região podem ser encontrados depósitos de sulfato, e um grande terremoto poderia ter causado uma violenta combustão.
Seja como for, o texto de Gênesis 19 não se preocupa em explicar os fatos secundários que se deram devido à causa primária da ação divina. No verso 25 diz que toda a planície ou distrito do Jordão foi destruída, mais uma prova que Tissoar não estava inclusa nessa atividade, pois não era considerada de tal área, mas era uma região limítrofe de tal planície. Era uma ruína total e irreparável. Aquele vale frutífero permanece até hoje um grande mar morto. A mulher de Ló, cujo nome não é dado nas Escrituras, hesitou e olhou para trás. Ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dos limites do seu coração. Então, juntamente com toda aquela planície, a mulher de Ló encontrou sua destruição. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa expressão seja uma indicação de que a mulher de Ló foi simplesmente soterrada pelos materiais que choveram durante o juízo de Deus sobre aquela região. Até hoje aquele lugar tem excesso de sal e enxofre, onde está localizado o Mar Morto. Inclusive, formações salinas em forma de pilastras de sal são frequentemente usadas por turistas que visitam a região como lembrança da história da mulher de Ló. Em Gênesis 19, versos 27 e 28, o relato termina com uma observação que aponta para Gênesis 18, verso 17, a saber, que Abraão foi pela manhã ao lugar onde estivera no dia anterior, intercedendo junto ao Eterno por supostos justos que pudessem existir em Sodoma, e viu como o julgamento caiu sobre toda a planície, visto que a fumaça da região subiu como a fumaça de uma fornalha. Essa intercessão gerou um grande mérito para ele perante o Eterno, que ao libertar Ló da destruição lembrou da ação de Abraão. Mesmo sem a intercessão de Abraão, Ló, e quem era ligado a ele, receberia a oportunidade de redenção. Pois se Ló fosse um perverso assim como era o povo de Sodoma e Gomorra, certamente seria destruído junto com eles. Como Deus é justo, ele não iria praticar injustiça, assim como o próprio Abraão afirma no verso 25 de Gênesis 18. Segundo as Escrituras, mesmo a oração de um justo não pode livrar o ímpio da calamidade. Disse-me, porém, o Eterno, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam. Jeremias 15, verso 1. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7, verso 16. Observe que usei exemplos de homens elevados de que seu mérito não serviu para ajudar os ímpios em oração: Moisés, Samuel e Jeremias. No episódio do bezerro de ouro, Moisés também intercedeu em favor do povo. Deus aceitou, mas os que não se arrependeram foram consumidos. Êxodo 32, versos 26 a 28. Entendendo o contexto, vemos que se Ló de fato fosse um perverso, não haveria intercessão que o salvaria da calamidade. Embora Tissoar lhe tivesse sido concedida como asilo, ainda assim, apavorado com a visão do vale fumegante, e lembrando-se de que originalmente havia recebido a ordem de ir para as montanhas, Ló junta coragem e segue para lá. As regiões de calcário da Palestina estão cheias de cavernas. E o patriarca, cuja riqueza era tão grande que ele e Abraão não podiam morar juntos, agora se contentava em procurar em uma dessas cavernas um lar. A maioria dos intérpretes presume que as filhas de Ló pensaram que, assim como não sobrou nenhum sobrevivente das cidades de Sodoma e Gomorra, também não havia nenhum no resto do mundo. É muito difícil aceitar tal interpretação, visto que eles tinham acabado de deixar Tissoar, que não havia sido destruída, de modo que eles tinham todos os motivos para acreditar que outras regiões da terra também não haviam sido afetadas.
Não apenas isso, mas seu pai havia lhes dito que a razão pela qual Sodoma e Gomorra foram destruídas foi devido à maldade de seus habitantes. Portanto, é correto afirmar que a filha mais velha de Ló disse à sua irmã mais nova que nenhum dos homens restantes do mundo gostaria de se casar com elas, visto que moravam nas perversas cidades de Sodoma e cidades circunvizinhas. As pessoas não gostariam de se associar com alguém que escapou por pouco do fim dos sodomitas. Os prospectivos genros de Ló, evidentemente morreram em Sodoma, de modo que as duas filhas de Ló ficaram sem os seus futuros cônjuges. Fizeram com que seu pai tivesse relações sexuais com elas enquanto estava bêbado. Elas fizeram este processo em 2 dias. Primeiro foi a primogênita que teve relações com o pai, e depois, a filha mais nova. Muitos tentam inocentar Ló das relações, por conta da interpretação literal dos versos, que dizem que Ló não percebeu nem quando a filha se deitou e se levantou, se referindo às relações incestuosas de Ló com suas filhas, nos versos 33 e 35. Essas palavras não afirmam que Ló estava em um estado inconsciente, simplesmente significam que em seu estado de embriaguez, embora não totalmente inconsciente, ele se deitou com suas filhas sem saber claramente o que estava fazendo. Eu gostaria de saber como um homem dormindo ou inconsciente teria ereção, meus caros. A Torá ainda não tinha sido dada no deserto, consequentemente não havia proibição para incesto ainda. Haja vista que Ló tinha esposa, e suas filhas estavam prometidas em casamento aos genros, que desacreditaram das palavras de Ló e pereceram. O resultado disso tudo foi que, cada filha de Ló teve um filho homem, dos quais descenderam os Moabitas e os Amonitas. Deuteronômio 2, versos 9 e 19.